Olá, 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 corretores! Olá! Olá, corretores! Olá, corretores! Olá, corretores de todo o estado de Minas Gerais, sejam bem-vindos! Vamos entrando, gente! Vamos mandando convite aí para os amigos corretores, né? Bem-vindos à segunda live do nosso programa, né? Alta Gestão Corretor em Ação. Fernandinha tá aí na área, Fernandinha. Ó, o nosso convidado também, Pablo, chegou aí. Corretores, vamos mandando aí, ó. Manda aí um aviãozinho para os corretores, seus colegas aí que estão precisando ouvir um pouquinho de alta gestão, né? Precisando ouvir um pouco. E hoje o tema aqui bacana demais, porque minha corretora não cresce. Putz, que pergunta, hein? Por que a minha corretora não cresce? Deixa eu chamar aqui nossa mentora, nossa coach, idealizadora desse projeto com a gente. Fernandinha, cadê você, Fernandinha? Deixa eu achar minha amiga Fernandinha aqui. Fernandinha, cadê você? Saber de onde vocês estão vindo a gente. Ver aonde o braço do nosso Sincor está chegando, né? Manda um aviãozinho aí para os seus colegas de profissão, para os seus colaboradores, né? Importante, a gestão não é nada, não vem só do diretor, né? Importante que todos os envolvidos estejam linkados aí nesse pensamento de gestão empresarial. Fernandinha, recebeu meu convite aí? Achei a Fernandinha. Fernandinha. Aí. Oi, boa noite. Que animação boa, noite. hein? Você viu, cara? Boa noite, gente. Olha, tem todo o estado de Minas Gerais, pessoal fora de Minas também. Montes Claros, Juiz de Fora, olha lá que legal. Sejam bem-vindos. Muito bom, viu? Ô, Fernandinho, obrigado mais uma vez aí por estar com a gente, viu, Fernandinho? Deus abençoe. Obrigado por estar colaborando com a gente nesse trabalho, por estar abraçando a nossa causa e abraçando a causa dos corretores do nosso estado de Minas Gerais, né? A gente sabe do potencial deles. Deus abençoe, viu, amiga? Muito obrigado por acreditar na gente, por confiar na gente, tá? Eu que agradeço por fazer parte desse projeto lindo. Eu admiro muito todos os diretores e o presidente, né, do Sincor. Então, a gente está fazendo um trabalho aqui para realmente ajudar o corretor naquilo que ele precisa. E hoje, qual que é o tema? Qual que é o tema? Qual que é o tema, Moisés? O tema hoje, cara, porque minha corretora não cresce. Putz, porque a minha corretora não cresce. Olha que legal. Pode ser sua corretora, pode ser seu negócio. Muitas vezes você trabalha sozinho. Então, essa live é para você que quer crescer, certo? Correto, amiga, correto. E eu vou te falar uma coisa. Parece que hoje a gente está fazendo uma campanha aí para um evento, o maior evento de vendas do Brasil. Que história que é essa, Fernandinho? Gente, deixa eu contar para vocês essa história. Vou contar para vocês o que a gente aprontou. Vocês que estão aqui, que são associados do Sincor MG, vão fazer o seguinte, vocês vão clicar no aviãozinho, vão convidar um amigo de vocês e vão mandar lá no direct depois do final da live. Não é para sair da live, não. Depois que acabar a live, você vai lá no direct do Sincor MG e vai escrever assim, #SincorMG, certo? #SincorMG. Lá no direct, lá na mensagem do Instagram do Sincor MG. Os 30 primeiros, escuta só, os 30 primeiros que colocarem hashtag lá no direct, a Aline falando que vai, vão ganhar um ingresso para ir num evento em Belo Horizonte que vai transformar a vida de vocês, que é como você transformar emoções em vendas. Pra vocês terem uma ideia, um dos convidados é o Gilberto Silva, pentacampeão brasileiro, né, da seleção brasileira, vai estar lá com a gente. Então, assim, quer participar desse evento sábado agora, tá, gente? Às 9 horas da manhã. Manda pra gente #SincorMG lá no direct que a gente vai dar pra você. Ó, só que é o seguinte, só tem 30 vai ingressos. ganhar, Fernandinha? Vai dar pra ele? 100% gratuito pra você. Amiga. 30 ingressos, gente. A gente espera vocês lá.
tá? Levar a camisa do Brasil para pegar lá o autógrafo lá do nosso Isso, pode levar a camisa do Brasil que o Gilberto vai autografar com certeza. Muito legal, muito legal. Bacana. Bom, vamos chamar o nosso convidado? Vamos chamar nossos convidados. Então, na verdade, a gente vai com o Pablo mesmo, Pabão, tá? Da nossa Bradesco Seguros. Ótimo. Tá? Deixa eu chamar ele aqui, vamos ver se ele vai receber meu Ele já está aí, sim, que eu vi ele subindo aqui. Já está ao vivo. Sim, olha, eu acho que vai, hein? Oi! Uai, cadê nosso parceiro que tá com a câmera virada lá? Olá! Olá, pessoal, boa noite! Tudo bem, Pablo? Tudo bom, Fernanda? Tudo jóia, Moisés? Tudo jóia? Oi, Pablo, tudo bem, graças a Deus, meu amigo. Obrigado por aceitar nosso convite, né, por estar colaborando com esse projeto nosso, né? O novo Sincor MG, a gente está focando muito nessa questão do corretor empresário, do corretor empreendedor, né? Gestão do negócio, tirando aquela vertente ali só do produto, da técnica, mas voltada ali para transformar o nosso corretor em um grande empresário. Sou muito obrigado, né? Muito obrigado para você estar participando com a gente, colaborando com a gente, né, Fernandinho? Sim, agradeço muito, viu, Pablo, a sua participação com a gente aqui. Parabéns pela iniciativa do Sincor, Minas Gerais, né? Aí com a nova gestão do Bentes, né, e toda a diretoria, uma iniciativa muito inovadora, né? Pois é. Diria assim, talvez nem tão inovadora, mas tem que ter atitude também, não é verdade? Para fazer acontecer. As ferramentas estão à disponibilidade, né? Basta a gente usá-las, né? Parabéns, Fernando e Moisés. As discussões são importantes, né? Porque a gente vê, muitas vezes, tem muitos produtos, o tempo todo os produtos mudam. Então, o corretor ele fica muito focado na questão de produtos, que é muito importante. Mas ele também precisa ter um olhar e voltar para negócio, para poder crescer o negócio dele, para poder ter ferramentas de negócio. Então, essas lives a gente trouxe justamente para o corretor também ter esse olhar voltado para a gestão. Muito bacana, muito bacana mesmo. Exatamente, Fernandinho. Eu queria... E hoje o tema, assim, né? Bicho, por que minha corretora não cresce? Rapaz, difícil. Olha que tema desafiador de falar, da gente bater um papo aqui, né? Mas antes eu posso trazer algumas informações aqui para a gente começar esse bate-papo, né? Que eu acabei de receber do meu amigo Antônio Carlos. Mas primeiro eu quero mandar um boa noite especial para todos os corretores e corretoras que estão aqui acompanhando a gente, né? Aos nossos colegas aí através do Marco Neves, né? Presidente do Sindiceg também, um forte abraço. E, claro, nossos funcionários, né? Quem está nos assistindo também, uma boa noite, né? E vamos tentar tornar esse bate-papo aqui um pouco dinâmico, né? Uhum. Mas eu quero trazer aqui algumas informações que é para encher o nosso peito de orgulho da gente que trabalha no setor segurador brasileiro, né? Uhum. Para vocês terem uma ideia, em 2021, fechamento, a gente fechou com 49 milhões de beneficiários de assistência médica, né? Mais de 11 milhões de residências seguradas no país. São 14 mil hectares são protegidos pelo seguro rural. 29 milhões de beneficiários de planos exclusivamente odontológicos. 19, quase 20 milhões de veículos segurados, né? Aqui tudo fonte da FENSEG, da CNSEG. 3,5 bilhões de títulos de capitalização, né? E 18 milhões de planos de previdência coletivos individuais. Olha o tamanho do nosso setor e das oportunidades. Quer mais? Olha quanto que nós, né, nós, corretores, seguradores, contribuímos com a nossa economia. Aí eu vou falar um pouco aqui de indenizações, né? Na saúde suplementar, 202 bilhões de reais foram devolvidos para a sociedade. Coberturas de pessoas, 101 bilhões. Seguros de danos, 45 bilhões. Capitalização, né, aqui também a gente está falando de resgate, indenizações, sorteios, etc. 20 bilhões. Coberturas de pessoas, 17 bilhões. E cobertura, planos de risco, 17, né, cobertura de pessoas, benefícios, de planos
tradicionais, mais 4, quase 5 bilhões de reais, um total de 393 bilhões de reais devolvido para a sociedade. Olha o tamanho, né, do nosso setor, se é para a gente encher o peito, né, de orgulho, né, do papel que a gente faz social, né, nesse país. Bacana, né? É muito, muito bacana. Por isso que o corretor ele tem que ter essa visão de qual é o tamanho da importância dele dentro desse processo de produção, né? Que ele consiga enxergar as oportunidades, que ele consiga desenvolver o seu projeto dentro da sua empresa de maneira responsável, de maneira profissional mesmo, para que ele consiga entregar isso aí com qualidade para o cliente, ele receber a sua indenização, né? É muito lindo. Eu, assim, sou muito orgulhoso de ver esses números, sabe, Paulo? Porque eu me orgulho muito. Tenho 22 anos que trabalho como corretor de seguros e amo de paixão minha profissão. Estou aqui por amor mesmo, dedicando meu tempo, e eu tenho muito orgulho de ver esse trabalho sendo devolvido para a sociedade de uma forma digna, resgatando, né, todos os benefícios e o trabalho que se envolve dentro da vida da pessoa. Isso, para mim, é muito importante e digno ver isso. Obrigado pelos números aí, viu, meu amigo? Todo mundo que está aqui, de certa forma, contribuiu com um pouquinho disso, né? Ah, com certeza. É verdade? Com certeza. Verdade. Olha, bom, eu vou começar aqui, Fernandinho, porque eu vou aproveitar esse homem aí, porque ele chegou aí. Vamos começar, tá todo mundo ansioso para saber, né, sobre o tema e como é que a gente vai resolver esse tema, que é bem polêmico e bem difícil de desmembrar aí. O Pablo vai precisar nos ajudar. Pois esse é o desafio, né? Na verdade, não tem uma regra, né? Vamos dizer assim, não tem nem o certo nem errado, né, Moisés? Né, Fernando? O que vamos fazer aqui é trocar ideias, né, das nossas percepções que vivemos aí nesses anos de experiência, né? Rodamos aí em várias regiões do país, né, em vários estados do país. Então, assim, a gente vê um monte de sucesso, né, um monte de coisas legais, né, e a gente acaba tirando algumas conclusões, algumas visões, né, que pode talvez aqui contribuir, né? Na verdade, aqui o nosso mundo vive numa transformação, né, muito louca, né? Inclusive, quer dizer, nosso setor não é diferente, né? Você pega, eu abro o TikTok aqui de vez em quando, e aí você já tem a Peer, né? Te oferecendo um seguro de celular e agora seguro de automóvel, né? A Peer é a primeira seguradora que entrou aí no âmbito da Sandbox, né? Você vê hoje a AME, né, da Americanas ofertando seguro, você vê a XP se transformando numa seguradora, né? Você vê o Carrefour, né, saiu essa matéria hoje, o Carrefour também passou a fazer uma parceria com a Zurich, né? Então, assim, todo dia a gente é bombardeado por informações, né, coisas novas vindo no mercado, e a gente precisa estar muito atento quanto a isso. E se profissionalizar, né? Porque eu acredito que a capacidade, né, muito, né? Muito. O que vai diferenciar o corretor em continuar sendo o principal representante do segurado diante do mercado é a capacitação. Capacitação técnica, capacitação dentro da sua gestão da sua empresa, né? Aí eu te mando a primeira. Quais os primeiros erros que fazem um negócio estagnar, meu amigo? O que você enxerga disso? Quais são as falhas que o corretor comete que você acredita que faz com que o negócio dele fique estagnado, não se desenvolva, fique ali agarrado? Eu poderia colocar isso, eu não gosto de pegar o negócio, né, do corretor, né? Vamos falar assim, eu vou falar o negócio e por que não nós profissionais também, né? Qual é o fato da gente estagnar? Por que a gente começa numa empresa também, às vezes você já está lá 20 anos de empresa e de repente você vê um colega passando você, né? Você tem uma corretora de seguros e de repente o seu negócio não anda, né? Qual é a situação disso, né? Obviamente que você já deu a dica aí, né, Moisés, que passa por atualização, né? Passa por estudo, passa por novos aprendizados, né? Passa por uma reciclagem, né? Muitas das vezes a gente acha que sabe tudo, né? E, na verdade, o nosso mercado ele é muito dinâmico.
a gente percebe, né? Principalmente na época de pandemia, a gente escutava muito o seguinte: pô, tá cheio de live, né? As seguradoras fazendo live para tudo que é lado, né? Enquanto que para uns, né, é encheção de saco, para outros é oportunidade, né? Porque você não é obrigado a entrar numa live toda hora, né? Você entra, se tiver muita, você entra naquela que te interessa, né? Naquele conteúdo que vai te interessar, né? Então, assim, isso para mim trouxe oportunidade. Então, assim, para crescer, né, para o seu negócio não estagnar, todos nós, né, profissionais e como empresa, precisamos sair da zona de conforto, né? Precisamos criar buscar novos cenários, buscar novos negócios. Eu costumo dizer o seguinte, que todo desenvolvimento, né, todo sacrifício leva a bons resultados. Né? Se a gente continuar fazendo a mesma coisa, né? Porque sempre deu certo, né? Minha corretora sempre foi top de linha e eu sempre fiz isso. Né? Eu, como profissional, sempre fui bem sucedido. O cenário mudou definitivamente. Né? Não tem mais aqui, mas o mundo está mudando. Não, o cenário mudou definitivamente. Ou a gente se atualiza... A pandemia mostrou, né? Mostrou que não existe, não tem como você ficar aí, refém de um cenário único. Você tem que buscar, sempre estar desenvolvendo ferramentas novas, coisas novas, né, Paulo? E aqui pega uma oportunidade, né, que todas as seguradoras, de certa forma, naquele modelo tradicional, você lembra que fazia treinamento, vocês devem ter participado também de treinamento em seguradora, lá na sede do Sindiceg, né? Eu também participei aí do CSP, lá do nosso querido prezado João, né? Cela lotada. E hoje não, hoje você tem ferramenta de streaming, né? A gente tem a Universeg, um exemplo, né? Estou falando, mas a maioria das seguradoras lançaram, de certa forma, uma plataforma de ensino, que você entra lá no portal, né? Busca lá o conteúdo que você quer, podcast que você quer, e você se atualiza, né? Assim como com outros temas, né? Eu vou falar de ações, eu pego um podcast e vou escutando no carro, vou caminhar, vou escutar. Então, essa ferramenta te traz essa facilidade para a gente se atualizar, né, trocar ideias com novos corretores, com amigos corretores, né? Eu acho que tem tudo a ver isso, né? Tem aquela pessoa que está dando certo. Eu acho que é bem isso. Eu diria que é preciso, para o negócio não estagnar, mais do que nunca, se atualizar, né, conhecer novos negócios, estar de olho no mercado, né, o que tem de oportunidade ali naquela região. E às vezes você precisa procurar um parceiro que seja mais capaz que você, né, que possa te dar também um auxílio específico no negócio. E essa é um pouco do que eu penso aí dessa pergunta aí. Eu acho que... O grande erro, na minha opinião, o que você acha, Fê? Como consultora, é justamente estagnar. E o parar, que a gente não pode parar. Você acabou de falar, Pablo, coisas muito interessantes, que empresas que não entendem, né, teoricamente, de seguros estão vendendo seguro. E hoje a gente nem sabe mais quem são os nossos principais concorrentes. Então, perfeito. O mercado que muda o tempo inteiro, que as pessoas buscam facilidade o tempo inteiro, tudo muito muito fácil, as pessoas buscam facilidades. Se a sua corretora não trouxer uma experiência diferente, se não trouxer novidade, se não se preocupar em melhorar os seus processos, aí não tem como, aí estagna mesmo. Então a estagnação é o problema. Para não estagnar, precisa não estagnar. Precisa o tempo todo estar em movimento. Ou seja... E é muito silencioso, né, Fê? Exatamente. É muito silencioso. Às vezes você perde um seguro, você não sabe. O seu cliente está lá fazendo na use. A gente não sabe. O negócio é muito silencioso. Isso afeta as seguradoras tradicionais, é claro, e o mercado de corretagem, né? Então precisa estar atento a isso, né? Buscar meios de... A gente tem corretoras de sucesso que buscam meios digitais de trazer novos clientes, né? Mas para isso a gente precisa aprender, porque é difícil, né? Nós aqui da nossa faixa etária, a maioria dos corretores somos digital, né? Vamos dizer assim, nós nascemos analógicos, né? Eu também, passamos por um monte de coisa... Então, aí nós estamos agora nessa...
Vocês lembram disso? Não, não Você é da tinha minha um época isso não, telefone Fernando. e valia muito dinheiro ter telefone em casa. Vocês lembram disso? Não, né? Vocês são muito jovens. Quem dera. Quem dera, Bacana. Fernandinha. A grande questão é que o mercado está se reinventando, não é diferente para o setor dos seguros, né? De o tempo todo buscar inovação e principalmente uma melhoria de experiência do cliente. E o cliente está cada vez mais exigente. Tá fácil para ele. Ele consegue tudo que ele quiser com a palma da mão dele. Então ele precisa sentir que ele não é mais um número, e sim é uma pessoa. E eu acho que é aí que está o diferencial da corretora. Corretora conseguir tratar esse cliente como único, aí ele não larga, não tem por que ele ir para outra plataforma. Concorda? Pois é, aí que tem a discussão, né? Porque como é que era há tão pouco tempo? Você, todo corretor, né? Eu estava conversando, até vou mandar um abraço. Depois eu estava até conversando com um colega que é o seguinte, né? Como que a gente começou como uma corretora de seguros, né? A gente começou, eu acho que eu estava falando isso até com a Aline, né? No outro bate-papo, e até mandar um abraço para ela. Mas como é que todo mundo começou com seguro? Às vezes o corretor era um funcionário da corretora de seguros, né? E ele achou que o corretor estava indo muito bem, porque podia ganhar dinheiro, ele vai lá e abre a corretora dele, né? Assim, eu acho que o mercado vai crescendo, na sua maioria a maioria já foi funcionário de uma corretora e foi daqui a pouco crescendo. E aí você começa a fazer seus negócios baseado no seu relacionamento pessoal, né? No parente. Mas agora a gente tem uma oportunidade do mundo, né, para a gente passar esse tema, que é a internet, né? Você não consegue, talvez, ter aquele cliente tão fidelizado, porque a internet trouxe muitas oportunidades, mas também tem essa questão do seguro, que é um pouco commodity, vamos dizer, na parte do automóvel, que ele pode te trocar por muito pouco, né? Isso acontece diariamente. Também ainda tem essa, né? Que muitas vezes a facilidade acaba tomando conta, porque depende do seguro, ele precisa de pouco para poder resolver a questão dele. Mas a assessoria, a consultoria ainda eu acredito que é o melhor dos caminhos. Com certeza. Pablo, deixa eu te perguntar uma outra coisa, né? Então, assim, qual que é o papel Pergunta. Vai, do dono, né? O dono, a maioria dos donos que eu conheço, como você falou, nasceram ou vieram de uma corretora, ou vieram de uma seguradora, começaram a fazer sua carteira e de repente a carteira cresceu e ele acordou um dia com uma corretora. E tinha funcionários e ele tinha que resolver aquilo, né? A maioria nasceu assim. E ele foi se profissionalizando no meio do caminho. Porque as interferências, enfim, fazer o negócio crescer. E aí, na sua opinião, para que essa corretora cresça, vire uma empresa sólida, vire uma empresa estruturada, você que trabalha numa empresa estruturada, uma empresa grande, qual que é o papel do dono para que essa corretora realmente seja uma corretora de sucesso? Bom, eu dividiria, assim, ó, é difícil a gente falar do papel do dono, né? Primeiro eu queria trazer três situações, né? O mercado ele é bem dividido, assim, em corretoras grandes, né? Corretoras médias e corretoras pequenas. Então, eu falar do papel do dono, né, eu estaria, vamos dizer assim, generalizando uma coisa que o mercado ele é muito diferente. Então, a gente tem poucas corretoras grandes, né? E bastante corretora média pequena. Esse é o desenho do nosso mercado. Então, eu acho que aí cada dono precisa ter a sua característica, né, as competências diferentes, né? Por exemplo, você pega o dono de uma corretora grande, né? Ele tá preocupado com o planejamento estratégico dele, ele está preocupado, né? Ele já nasce aí com uma dívida de funcionários grandes, né? No início do mês. Ele tem que estar preocupado com a liderança, ele tem que estar preocupado com a capacitação dos funcionários dele, ele tem que estar preocupado em como aumentar a venda dele na escala, né? Ou seja, também não adianta esse corretor grande ter uma produção muito grande de automóvel, ter um monte de funcionários que mais processam do que vende, aí se torna um passivo, né? Hoje, na verdade, é uma necessidade, né?
com que todos os funcionários, de certa forma, contribuem com essa corretora para a venda, para trazer receita para a venda. Então, assim, ele tem que se relacionar com clientes grandes, não é verdade? Então, aqui eu trago com clientes importantes, né, para trazer o negócio para dentro de casa e o time distribuir. Então, aqui eu trago esse perfil de corretor grande. Aí nós temos o perfil do corretor médio, né? Olha que aí eu acho que a régua... É claro que há todo um mérito para chegar numa corretora grande, né? Você vê profissionais que você bate palma, todos, né? Pode ter certeza que ali tem uma competência muito grande por trás. Não quer dizer também que os pequenos não são competentes, pelo contrário, porque, na verdade, eles têm outros desafios, né? Vamos dizer assim. Você pega um corretor médio, que na sua maioria tem 2 funcionários e tem ele como venda, né? Ele precisa se atualizar mais dos produtos, ele tem que saber todas as seguradoras, né? Porque ele é o cara ali do relacionamento com o cliente e ele divide com um funcionário dele lá, operacional, botar o negócio para dentro, né? Cuidar lá da parcela em atraso, implantar um vida, né? E ele está ali. Pô, o desafio desse profissional ele é gigantesco, né? E essa é a grande maioria, né? Essa é a grande maioria, né? E aí você pega o seguinte, o pequeno, e ele, né? E aquele corretor individual? Encontrei isso na internet sobre... Olha a Siri aqui, querendo participar da live. A gente está cercado de robô hoje, né? Então, assim, e o corretor pequeno? Que ele precisa ser um consultor, né? Ele tem que saber o produto, ele tem que saber como transmite, como acompanha, né? E muitas das vezes ele direciona a maioria dos negócios dele para uma seguradora, quer dizer, para uma não, para menos quantidade de seguradora, até porque o braço operacional dele, ele é muito pequeno. Então, aí você pega o papel de um corretor, percebe que são papéis todos desafiadores, mas muito diferentes, né, entre si. Nossa, pelo tamanho da corretora. Muito. Então, a primeira coisa que eu vejo é que primeiro você tem que entender qual é o seu tamanho. Qual é o tamanho, porque aí, dependendo do tamanho, você vai traçar um plano de acordo com a sua capacidade de entrega. Né? Porque se você é um consultor, você é um corretor pequeno, você não tem equipe, como você disse, você vai ter que escolher algumas seguradoras para você prestar um serviço de qualidade. Então, acho que é mais importante você primeiro ver qual é o seu tamanho e traçar um plano de crescimento, para que isso seja sustentável, certo, Paco? Perfeito, perfeito. É onde você quer chegar, onde você quer investir, né? É um tema que a gente fica aqui até, né? Poderia trazer mais corretores aqui nessa live, mas a gente fica aqui há bastante tempo falando disso. Sim. Né? E deixa eu te fazer e qual competência que você acha que esse corretor ele tem que desenvolver para poder estimular esse crescimento nele? Se você quiser até separar dentro dessa faixa aí, qual competência que você acha que ele tem que se desenvolver, então? Ficou muito legal essa sua classificação do pequeno, médio e grande, né? Acho que são competências muito diferentes. E é bom essa clareza, porque às vezes você está pequeno e você já quer ter ansiedade de ser muito grande. Muitas vezes é aí nesse momento que você acaba não tendo fôlego para chegar lá. Então acho que é importante separar. Muito bom, viu, Paulo? O pé no chão, né, Fernandinho? Colocar o pé no chão, ser realista nas metas, né? Traçar metas reais, não tão fáceis, mas também não impossíveis, nem tão impossíveis, né? Exatamente. E dentro desse ponto que você traz, a gente vai falar assim, mas como que eu faço, né? A sua pergunta foi que competência para estimular, como é que é? Eu passar para o próximo nível. Então vamos pensar assim, eu sou pequeno, quais são as competências, né? O que eu preciso desenvolver para ser um médio? E se eu sou um médio, quais competências eu preciso desenvolver para realmente chegar a ser grande um dia? Pô, essa pergunta... deixa eu colocar um ponto que... Para nós, seguradores, eu não vejo uma corretora média, pequena e grande, tá? Assim, eu acho que isso é um ponto que tem que deixar claro. Qual é a corretora grande para mim, segurador? É aquela que vende comigo. Né? Às vezes você tem uma corretora... Aí eu estou falando no âmbito visão seguradora para o corretor, né? Uhum. Às vezes eu tenho uma corretora que ele acha que é pequena, para o mercado ele é pequena, mas ele coloca
a sua produção bastante comigo. Então, ele é uma corretora grande e ele vende muito mais que as corretoras grandes de mercado. Né? Então, a importância que você tem para a seguradora é você quem faz. Você pode ser grande naquela seguradora, não necessariamente você é uma mega corretora, mas você é grande. Para mim, você é grande. Você produz muito mais do que algumas corretoras grandes que podem ter parcerias em diversas seguradoras de mercado. Né? Então, eu só queria assim, porque às vezes o corretor ele se sente inferiorizado, fala assim, eu sou pequeno. Não, mas pequeno, qual é a sua importância? É claro, se você tiver 10 seguros e colocar uma em cada seguradora, você é pequeno e pequeno em todas as seguradoras. Pequeno para a seguradora, né? Então, de repente, mas se você é essa, concentrar. Porque se você é pequeno, você não tem braço para fazer produção para tantas seguradoras. É difícil você saber as regras de todas as seguradoras. Você está muito vulnerável a fazer alguma coisa errada, porque você não conhece, às vezes você vai botar um seguro. Talvez seja definir, né, qual é o meu público, quais são as seguradoras que me atendem, né, entre 3, 4, 5 seguradoras, perfeitamente já deve te atender em várias situações, estudá-las, né, porque a partir do momento que você quer cadastrar em todas e não ser nada em lugar nenhuma, né, estou falando aqui do corretor pequeno, talvez você caia numa cilada, né, até perigosa, né, estou falando aqui. Mas vamos pegar esse tema de competência a desenvolver, que essa pergunta eu preciso voltar ao tema anterior, né, para a gente colocar o seguinte: não existe corretora, o mercado fala muito assim, eu tenho que ser multirramo, né, ou eu sou especialista, qualquer coisa certa a seguir. Eu posso falar para vocês que eu conheço muitos corretores que são especialistas, ou seja, ele não trabalha com todos os ramos, né? E ele tem sucesso e ganha dinheiro naquilo que... Ele tem sucesso naquilo que ele faz, ou seja, ele é tão especialista, exemplo, saúde. Ele é muito especialista naquilo e ele dá um show e ele faz muito bem naquilo que ele trabalha. Né? E assim como tem corretores de muito sucesso que são generalistas, né? Ou seja, eles estão de olho na necessidade do cliente, né? Tudo que aparece ele está fazendo, né? Talvez ele não tenha... aí o ponto é o seguinte, eu tenho que entender mais do meu cliente e buscar a informação. Mas também não tem modelo certo e modelo... Né? Tem corretoras que estão focadas na internet e que não estão de olho no cliente, eles estão de olho no volume. Então, assim, qual é o negócio que eu tenho que ter com os meus clientes? Eu quero fidelizá-los? Eles são fiéis comigo ou eu quero vender em escala? Eu quero vender muito seguro de automóvel, mas eu não quero atender o sinistro. Olha, se você tiver sinistro, você liga para a central de atendimento. Eu vou tratar o cliente como ele me trata. Eu vou fazer o que ele quer, vou ofertar a melhor forma de situação com ele, mas eu preciso de escala, né? É aquilo que você vende na internet. E tem muitos corretores. Fala que não é atender mal o cliente, né? Atender aquela situação. Não me liga à meia-noite, porque eu não vou te atender. Né? Porque tem corretores que se disponibilizam a isso, né? E aí a gente tem que refletir até onde a gente quer chegar dentro disso que eu estou falando. Agora, a gente tem que ter uma atenção muito especial. Aí eu estou falando de corretor grande, médio, pequeno. Né? A maioria trabalha só com auto. Ou tem a sua carteira aí, 90% de automóvel. Né? Olhando para o futuro, como é que está essa carteira de automóvel? Né? Como é que está essa competitividade? É um negócio muito estressante, tanto para a seguradora quanto para o corretor. Né? Às vezes você pega lá o cliente e fala assim, mas eu tenho por R$100 a menos. Né? E o corretor, eu conheço muitos, né? A gente vê muito o corretor, quando o cliente liga, ele sai da sua casa, pega a moto, vai atender, vai no sinistro, e ele não tangibiliza no momento de renovar. Então, como chegar ao tempo certo de você crescer a sua corretora? Porque veja bem, Fernanda, o nome da minha filha, pode chamar chama de Fefe, tá? Pode chamar. E Moisés foi o nome do meu melhor amigo na minha infância. Então, assim, a gente pergunta o seguinte: está correto? Vamos partir do corretor grande, médio e pequeno, desafio de estimular o crescimento. Dentro da corretora grande dele, se ele for um corretor multirramo, eu vou voltar ao que eu falei lá atrás, ele tem que fazer a conta do que aquele funcionário está trazendo para ele de retorno. Ele está só renovando? Né?
Você só paga ele para renovar? Será que todo mundo, qualquer um pode, dentro de um contato, pode renovar? Ele agrega, ou seja, ele traz mais, ele oferta mais outros produtos para o seu cliente? Não. Então, poxa, precisa ter um planejamento, porque a maioria dos funcionários na corretora eles são contratados para resolver problema, para fazer parte operacional. E o corretor, quando contrata, em sua maioria, não olha o perfil de venda. Será que ele pode ser um operacional de venda? Olha, que situação. A contratação precisa partir desse princípio. Né? A gente tem que ter mais pessoas vendendo, mais pessoas agregando na corretora do que propriamente resolvendo o problema. Essa conta ela tem que ser menos, né? Tem que ser 80-20. Né? Vamos dizer assim, 80 de produtividade com 20 de, talvez, back-office. E aí eu vou partir para o corretor pequeno-médio, que há de se refletir também. Né? Todo mundo tem um limite. Fernanda, se eu sou um corretor, me formei hoje, começo a trabalhar, ou que eu seja sozinho, mas já tenha 5 anos de experiência, eu vou chegar a um ponto que eu vou fazer 30 segundos de automóvel. Se eu quiser continuar indo na casa do cliente, atendendo ele à meia-noite, fazendo, toda vez que ele me ligar, vai trocar um carro, eu preciso fazer a cotação dele para ver quanto que vai dar o endosso. Ok, o atendimento dele é muito legal, só que ele tem limite, ele não vai crescer. Não tem como crescer. Escala, né? Tem como. Percebe? O braço dele não alcança. E o corretor médio também tem a mesma situação, porque ele, a maioria das vezes, é o cara que faz o negócio. Ele chega num ponto que ele não consegue mais fazer negócio, por mais que ele tenha um funcionário de back-office, porque é só ele. Então, as grandes corretoras, né, têm uma característica muito legal. Né? Geralmente, eles são desapegados, geralmente são empreendedores, assim, eles não aquilo ali não é dele, né? Ele divide para somar, né? Tem muito no mercado ainda que o corretor olha, isso aqui é meu cliente, isso aqui é minha renovação. Ele não confia a outra pessoa fazer aquilo que ele faz, né? Então isso é um problema muito sério para crescer. Muito sério. Então assim, olha, eu trouxe 3 frentes para cada nível, ver se vocês concordam comigo. Acredito que para o pequeno que eu digo em faturamento, tá? Porque como o Pablo disse, pode ser que ele seja grande para uma seguradora específica, porque ele focou naquela seguradora. Mas para um pequeno em faturamento, é foco. Ele precisa determinar as prioridades, porque ele não vai conseguir, sozinho ele não consegue escalar, então ele precisa escolher o que ele vai fazer bem. Porque muitas vezes a gente vê uma pessoa querendo fazer tudo ao mesmo tempo, não conseguindo atender nada e perdida. Então, foco. Acho que o pequeno é foco. Segundo, o médio é desenvolver a habilidade de liderar e desenvolver as pessoas. Porque quando ele começa a crescer, ele precisa de gente. Ele precisa, como o próprio Pablo falou, você precisa de pessoas, de replicar as pessoas na tua corretora. Então, você vai ter pessoas que vão ter que fazer o mesmo trabalho que você, vender, atender, fazer a parte operacional. E isso já não é mais só sobre você. Você vai ter que engajar pessoas, persuadir pessoas, treinar pessoas para fazer aquilo que você fazia sozinho. E para mim, assim, particularmente, acho que é o maior desafio. O médio é o que tem maior desafio. Porque ele nem é grande o suficiente para estar confortável e nem é mais pequeno que só depende dele, ele vai lá e resolve. Esse é o grande desafio. E aí... E ninguém está confortável não, hein, Fê? Porque nem o grande, nem o pequeno, nem nós segurador, nem a seguradora. O negócio está louco, né? Ninguém está muito confortável, né? A verdade é essa. E aí, o grande... que você também falou, Paulo, que me chamou bastante atenção, foi visão estratégica. Para onde eu vou, Perfeito. Que caminho seguir. E aí, você tendo uma boa visão estratégica, vem o planejamento. Porque você precisa planejar os próximos passos. Justamente porque o mercado é dinâmico. Então, você é grande hoje, não significa que você vai ser grande amanhã. Né? Então, acho que esses 3 passos. O primeiro, foco. O segundo, gestão de pessoas. E terceiro, visão estratégica. Vocês concordam? Você quer ver produtividade, Fernando? Eu vou citar um exemplo aqui, né, que todo mundo pode ser produtivo, né? Eu pego, por exemplo, um departamento de sinistro, tem corretora que tem departamento de sinistro, né? O departamento de sinistro pode ser produtivo? Pode. O departamento de sinistro é o primeiro a saber que o cliente foi roubado.
e ele está com uma indenização, ele pode vender um consórcio, pode ofertar um consórcio, para quem trabalha com consórcio. Estou aqui, Exatamente. né, ou um financiamento, por que que ele tem que ir no banco? A sua corretora pode oferecer solução para ele. Então ele pode ser produtivo. Mas é o desafio da corretora grande, que tem o departamento de sinistro, passar essa visão para os seus funcionários, o olhar clínico, né, que muitas das vezes é ele que tem esse olhar de águia, né? Ou seja, se fosse ele, ele vendia. Mas a capacitação de cada funcionário e fazer enxergar para o todo crescer, que é o desafio da corretora grande, no Olha nosso que ponto de sacada vista. legal, você pegar o seu time operacional ou de atendimento e capacitar para eles terem esse olhar, inclusive incentivo também, né? Um incentivo, um comissionamento, quem sabe, diferenciado para essa pessoa que também tem um ponto de contato com o cliente poder oferecer um novo serviço, ter esse olhar para isso. O problema é que a gente contrata uma pessoa extremamente operacional que o foco dela é terminar o Perfeito, mais rápido possível aquele atendimento e não se perfeito. relacionar com o cliente. Eu acho que aí tem uma grande sacada e boa oportunidade, viu? E o acordo é assim, né? Se eu tiver errado, vocês me. Pô, aqui não tem certo nem errado, mas eu tô falando É, mas a qual que tem? experiência, né? Você vai contratar um funcionário, você fala para ele assim: olha, o que que você vai fazer? O que que eu vou fazer, né? Nossa, você vai aqui, você vai renovar, né? Você tem que transmitir, tirar o boleto, tal, 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 né? É, E você vai fazer o quê? Não, você vai fazer o seguinte: você vai conferir parcelas em atraso. Seu papel aqui é conferir parcelas em atraso, ok? Então tá. Nesse contexto, quando você fala para sua funcionária que ela tem que passar a vender, ela não quer, ela não aceita, não é dela, ela não foi contratada para isso. É difícil mudar o mindset, é, porque você já contratou ela assim, mas você vai me pagar mais por isso? Então tem que ter muito cuidado na hora quando você vai contratar, porque aqui a corretora é uma empresa de vendas, né? Ela não é uma empresa de back-office. Se for uma empresa de. Não estou falando que não tem que cuidar do cliente, né? Só que eu estou falando que é o seguinte: o principal negócio é vendas. A seguradora, o principal negócio é vendas. Mas é vendas, né? Eu tenho que colocar o cliente para dentro, mas eu tenho que atender o meu cliente muito bem, de forma que ele não queira sair de mim, né? Mas é venda, porque se eu não vender, o que que acontece? Eu não pago, né? A gente não paga os funcionários. Então, Muito bom. essa situação tem que estar muito atenta, né? Principalmente nos dias de hoje. E se for necessário, tem que se colocar pessoas novas, pessoas que estão mais dispostas, ver o perfil. Às vezes, esse funcionário está te dando mais prejuízo, ou ele não está te agregando valor na sua corretora. Aí entra aquela questão do planejamento, né? Do funcionário, de estruturar. A pessoa, às vezes, ela entra, ela contrata um funcionário, ela delega a função para a pessoa, ela chega ali, ela passa mais ou menos a situação para ela, mas não acompanha direito. A própria pessoa mesmo que está delegando, ela não estrutura, ela não cria uma metodologia de criar esses tipos de oportunidade, né? Então, o corretor ele tem que aprender que na hora que você vai passar uma situação para a pessoa, você tem que, antes de deixar ela caminhar sozinha, você tem que passar para ela qual que é, né, o roteiro que ele vai ser criado ali e as oportunidades que podem aparecer. Então, a partir daquelas oportunidades, ele tem um plano de ação, já passar para outro setor, já ter uma planilha de cotação de outros seguros, né? Desenvolver questionários para aquela oportunidade de negócio, ele já tem um questionário ali pronto, alinhado, para aquele corretor, ele preencher ali aquela oportunidade de negócio ou delegar para um outro que saiba lidar com aquele problema. Então, no planejamento, né, Fernandinho? Tem que planejar, né? O Floresta falou semana passada, sem planejamento você pode até acertar, mas vai ser difícil. É melhor você ir com planejamento e se o planejamento der Ó, eu certo, quero deixar, Moisés, eu quero deixar claro que eu já fui funcionário de corretora de seguros, né? Eu já estive do lado daí, e que eles são fundamentais no nosso negócio. Ou seja, tem que ter funcionário de corretora que é decisor, a maioria é decisor, né? Ou seja, ele coloca naquela companhia. Só que o que eu tô colocando aqui é que tá mudando para todo mundo, né? Todo mundo vai precisar dar um pouco mais, todo mundo vai Sim, precisar ser diferente, sim. né? Eu não posso ser igual ao que eu era há 5 anos atrás, né? Então, assim, isso serve para todo mundo. Ele tem que perceber que ele tem que agregar mais ao negócio dele, porque senão vai vir outra pessoa e agrega, e ele está fora do jogo, né? Eu acho que é bem isso aí. As pessoas deturpam muito vendas, né? Como se vendas fosse simplesmente fechar um negócio. E, na verdade, Uhum. para mim, vendas é a entrega. Então,
o momento que você se preocupa em entregar algo para o cliente que surpreenda ele, e às vezes o surpreender o cliente não é uma coisa mirabolante, é só você cumprir com o que você combinou. E aí a gente está falando do setor de vendas, ou do atendimento, ou do sinistro, não importa, que tem contato com o cliente. Se você conseguir naquele momento satisfazê-lo, fazer o que realmente você combinou com ele, provavelmente ele vai lembrar de você na hora de adquirir um outro produto relacionado. Então, cuidar desse back-office e cuidar desse atendimento, tanto quanto você cuida da área de vendas, é fundamental. Porque... vale ressaltar, Fê, você tem toda a razão. E assim, vale ressaltar que o cliente, ele não acorda e fala o seguinte: eu vou comprar um plano odontológico hoje. Vou fazer o seguro da minha casa. Opa, seguro da minha vida, né? De vida para minha família. Se nós não passarmos a ofertar mais, né? Olhar menos o dinheiro e mais o cliente, a gente não consegue ter esse sucesso, né? Eu preciso olhar para o cliente o seguinte: o Moisés precisa de um plano odontológico, custa R$50. Eu não vou ofertar porque eu não ganho dinheiro. Ele sabe que o filho dele pode pagar R$30 no plano odontológico, em vez de gastar R$2.000 no tratamento. É um papel do corretor de seguros, né? Quando ele preenche o questionário lá do Vida, principalmente o corretor pequeno, né? Daqui a pouco a gente está acabando com os questionários, mas antes tinha o seguinte, né? Você é casado, sim ou não? Sim. Possui filhos entre 18 até 18 anos, né? Sim. Cara, esse cliente precisa de um seguro de vida. Sim. O questionário de automóvel manda um monte de mensagem para a gente que a gente não desperta, né? Assim como a gente faz o seguro empresarial, né? Muitas das vezes o seguro empresarial, e a gente não oferta o odontológico pessoa jurídica, o saúde, não pergunta para saúde porque ele não sabe, busca quem sabe, mas oferta, né? Ele certamente, eu citei aqui os números antes, né? Certamente ele tem a empresa dele, ou ele tem o plano de saúde privado, né? Com quem e aonde ele não sabe. Como o cliente está sendo bombardeado o tempo inteiro por estímulos de várias, né, várias empresas, está cada vez mais difícil você conseguir falar com o cliente. Então, no momento que ele resolve falar com você por alguma razão, essa experiência pode ser diferente. Você pode sim trazer a consciência para ele de alguma coisa que ele nem pensou que podia ter. Só que para isso, a gente também precisa de ferramenta, certo? Então, dados, informação é fundamental. A sua operação, por menor que seja, precisa ter um CRM, precisa ter um sistema onde você consiga ver o histórico do teu cliente. Como é que você oferece alguma coisa para ele no momento que ele entra em contato com você se você não sabe quem ele é? Se você não tem o histórico dele, se você não sabe quando foi a última vez que ele entrou em contato ou qual tipo de produto e serviço que ele tem. Então, é muito importante também as corretoras, mesmo que sejam pequenas, pensar nisso. Porque aquela cadernetinha que a gente tinha antigamente já não cabe mais, porque a velocidade é muito grande, né? Fernanda, você tocou num ponto que eu não consigo tangibilizar o que vocês estão passando na ponta, né? Porque eu digo que vocês são intermediários e são os vendedores, a partir do momento que ninguém quer falar com ninguém, né? No WhatsApp, isso se torna mais desafiador ainda você fazer um cross-sell no cliente, né? E aí a importância de você no primeiro contato tentar pegar todos os dados é fundamental, né? Você está fazendo um seguro de automóvel. Poxa, já pergunta se a pessoa é casada, se ele é empresário, se ele for empresário, quantos funcionários ele tem, e etc. E cria um banco de dados, porque assim, talvez você não tenha essa oportunidade, uma segunda chance. Né? A não ser que ele vai te pedir um endosso, a não ser que ele vai te avisar um sinistro, mas aí ele já está em outra situação, ele não quer saber de nada, ele quer que você atenda o sinistro dele. Então, assim, essas oportunidades são muito, dizer assim, eu acho que é um desafio muito grande para o corretor de seguros hoje. Não só o corretor de seguro, todo mundo que trabalha com venda, serviço, né? A transição do cliente, do pai para o filho, né? Você tem um relacionamento com o pai, daqui a pouco vem o filho e muda tudo. Então, assim, é um negócio... vivemos em tempos muito desafiador
e a gente tem que se decidir o seguinte, qual vai ser o planejamento dele, né? E ter atitude, desenhar e tentar seguir aquilo ali. E eu vou um pouco além, porque a gente agora tem a LGPD. Ou seja, além de você ter a dificuldade de falar com as pessoas porque elas não estão disponíveis, né, ou estão menos ativas devido ao bombardeio de pessoas entrando em contato, tem a questão de você não poder mais pegar determinados dados por telefone, essa questão da fraude, o tempo inteiro as pessoas estão com medo. Então, você ter informações do cliente no primeiro contato, que ele sabe que você vai precisar de informação para elaborar uma proposta, é fundamental para você ter esse segundo contato. Porque o segundo contato, você já tem que mostrar para ele que você sabe quem ele é. Não há nada pior do que você já contratar alguma coisa, algum serviço de alguma instituição e você ligar lá e sentir que é só um número. Que a pessoa não sabe com quem está falando, não tem a menor ideia. Isso não tem nada pior. Então, o que a gente está buscando hoje? Numa era digital, que tudo é máquina, as pessoas estão procurando conexões humanas. Então, transformar a sua área operacional, o seu back-office, o seu atendimento, um atendimento humano, acima de tudo, pode fazer toda a diferença para você oferecer novos produtos, novos serviços. E assim, insubstituível o corretor quando você fala de ele bem preparado, né? A máquina não consegue entender o que ele quer. A máquina ele vai entender o seguinte, o cliente tem a vontade de comprar um automóvel, ele vai lá e compra, consome, mas ele não sabe às vezes o que está comprando, né? E o que ele precisa é meio que um pacote, né? Mas o corretor, o humano, né? Ele é o único capaz de saber o seguinte, olha, o Pablo é um executivo e ele precisa de ter um RCF de danos pessoais de 1 milhão. Estou aqui. O cliente não sabe que ele precisa disso, mas ele precisa. E só o corretor de seguros pode fazer isso. Mas as seguradoras também, pessoal, todas de uma... A gente precisa criar escala. Né? Quando uma seguradora fica enchendo o saco do corretor para vender vida, é porque ela precisa de vender vida. Se ela não conseguir vender vida, ela vai ter que buscar outros caminhos de vender vida. Então isso é o que tem que ser entendido, né? Não pode continuar só através do banco. Não estou aqui questionando venda, como é venda, né? Eu sempre costumo falar o seguinte, graças a Deus tem uns bancos para vender vida, né? Independente da companhia, porque eles são distribuidores e isso é muito bom para a sociedade. Agora o que a gente precisa é fazer com que os corretores também entrem como é que se faz? Nesse caminho de ofertar, até que a gente construa um canal de distribuição de vida que é pequeno hoje no mercado, pequeno quando eu falo em comparação, né? Assim como saúde, a gente precisa desenvolver que os corretores também ofertem mais saúde, em vez de ele comprar direto lá na Unimed, né? A Unimed em Belo Horizonte, por exemplo, domina. Quantos corretores vendem Unimed? Verdade. Por que não oferece Bradesco, Amil, Sul-América, né? Por que o corretor não oferece? Aí eu já tive numa provocação, só para encerrar aqui, que a gente já está acabando com o tempo de vocês, que aí eu perguntei assim, vem cá, quem tem plano de saúde aqui? Né? Quando era tudo presencial. Aí o corretor levanta, eu tenho. Qual que você tem? Unimed. Com quem que você faz? Ele faz com outro. Enquanto que ele poderia estar, né, conhecendo. Então, assim, o fato de você também consumir de você mesmo, você acaba conhecendo o produto. Passamos Nossa, aí. é verdade. Né? Muito interessante mesmo. Às vezes ele nem parou para pensar, olha que doido. Quer falar, Moisés? Não, eu penso assim, o nosso Gustavão, nosso presidente, colocou aí, igual você falou, com relação a essa questão da informatização, vocês colocaram muito bem, é preciso humanizar isso, né, Fernandinho? Gustavão colocou aí, né? A gente, apesar de ter essas ferramentas tecnológicas aí, a todo vapor aí, cutucando a gente, tem certos produtos que precisam de uma orientação técnica. Não adianta o corretor ele achar que esse mercado também vai sufocar e vai acabar com o mercado. E não vai, porque né, você precisa ter uma orientação técnica para contratar bem feito, porque a pessoa na internet ela busca informação, ela aprimora, mas ela não vai nunca, vai ser sempre raso o nível de conhecimento dela, né? Nós, corretores, temos a função de aprofundar esse grau de conhecimento do segurado
e trazer para ele de uma forma clara. E isso eu acho que o corretor ele precisa entender esse papel, ele precisa fortalecer o seu conhecimento e principalmente não só de conhecimento técnico, de conhecimento do seu negócio, porque vocês falaram aí, né? O Pablo falou ali, ó, a gente precisa conhecer o público que você quer atingir, você precisa conhecer seus parceiros de negócio que você quer trabalhar, né? O Pablo falou claramente aqui, ó, conhecer os produtos, né? Público, parceiro e produtos. Se você não entender isso e trouxer isso para dentro da sua empresa, você vai ficar dando tudo de tiro para tudo quanto é lado. Aí você vai ser especialista em quê? Né? Você não vai ser especialista em nada. Então, o corretor ele tem que especializar, ele tem que direcionar produto, ele tem que selecionar parceiro que tem foco. É igual tem regiões, aqui a gente vai fazer um trabalho agora, né Fernandinho, com esse corretor em ação de visitar as regiões. De repente, a gente vai levar um nível de conhecimento das pessoas lá para ele conhecer qual que é o negócio que está em ascensão naquela região dele, que ele pode trabalhar, que ele pode se especializar, para ele não ser só mais um tirador de seguro de automóvel, porque o automóvel ele realmente ele se vende, né? Entendeu? Então, eu acho que esse nível de desenvolvimento pessoal, profissional, de gestor do negócio, por isso que a gente quer trazer o corretor gestor, entender essa questão de público-alvo, entender essa questão de parceiros de negócio, Exatamente. De produtos, fazer esse planejamento estratégico para que ele consiga ali, de repente, sair, né? Por que minha corretora não cresce? Porque eu não tenho público-alvo, porque eu não tenho um parceiro direcionado, porque eu não tenho um produto específico, um conhecimento específico, então talvez está aí a grande resposta nossa que o Pablo falou aí, entendeu, Fernandinho? É o que eu... Quer uma coisa, quer uma receita de bolo? As pessoas gostam de receita de bolo, né? Eu vou dar uma receita de bolo aqui. Minha mãe fala que é bolo de 3. 3 farinhas, 3 ovos, 3 xícaras de leite, sei lá. É bolo de 3. Vamos dar umas 3 dicas para vocês aqui, que cabe para o pequeno, para o médio, para o grande, para qualquer segmento, para qualquer setor. Retenção, rentabilização e aquisição. Se você tiver esse olhar para a retenção dos seus principais clientes, cuidado com eles, uma esteira especial, olhando para eles todo mês, entendendo como é que você consegue encantar para eles não saírem da tua base, com certeza você não fica enxugando gelo. Tua base está blindada. Rentabilização. Olhar a curva de pessoas que têm um produto com você e têm mais oportunidades, porque muitas vezes as oportunidades de crescimento estão dentro da sua base e você não está aproveitando. E aquisição. Nunca parar de prospectar, nunca parar de se relacionar, nunca parar de falar com gente, nunca parar de conhecer gente. Se você fizer essas 3 coisas, independente do seu tamanho e o quanto você consegue fazer, você nunca vai parar de gerar negócio e a sua empresa vai crescer, independente do segmento. Vocês concordam? Concordo demais, amigo. Concordo demais. Desculpa, viu, Pablo? Porque se eu não fazer as divulgações aqui, o meu parceiro, presidente Gustavo, ele vai... Ele vai te cortar, né? Ele vai te cortar, né? Ele vai vetar o programa. Não pode, né? Gustavão na área aí. Não, ele não é Roberto Justo, não. Ele não vai demitir, não, né? Aqui, ó. Os corretores do Norte de Minas, lá em Montes Claros, nós vamos fazer, né, um corretor em ação, né? Que vai trabalhar esses corretores de uma forma bem específica, né, Fernandinho? Estamos chegando, dia 6 de abril, estamos aí em Montes Claros. Anotem essa data. Montes Claros, cadastrem, procure informação aí no site do Sincor para a gente poder estar junto lá, né, Fernandinha? A Fernandinha vai vários parceiros de negócio, tem muito conteúdo rico sobre gestão empresarial, sobre gestão de negócio. Eu acho que, pô, o Pablo entregou ali, ó, público, parceiro e produto. Cara, foca nisso, tá certo? Às vezes um insight, uma live de 1 hora, você pega um negócio que você sai daqui, senta na cadeira, senta na sua agenda e começa. Peraí, vamos focar, direção, né, Nossa, Fernandinho? mas que aula, hein, Moisés, que o Pablo deu pra gente. Muito obrigada pela sua contribuição, viu, Pablo? A gente aprendeu muito com a sua visão. E muitas vezes a gente não tem essa proximidade com a seguradora, né, com vocês, para falar de negócio, para olhar com esse olhar, porque vocês são muito preparados para estarem na posição onde estão. Então, esse olhar, essa forma de ver o negócio ajuda muito a gente que está desse lado de cá. Eu particularmente adoro bater o papo. Aqui a gente está falando, né, de uma seguradora, e aqui, diga assim, né, não tô aqui fazendo comercial para a seguradora, né? Eu acho que aqui a discussão é boa porque a gente está falando de mercado, né? Do negócio, né? Do business
da seguradora, da relação da seguradora com o corretor, da relação do corretor com o cliente, né? Eu acho que essa sinergia ela é muito boa, né? Fico muito agraciado e feliz pelo convite do bate-papo. Obrigado a você, meu amigo. Novo Sincor Muito MG, obrigada. agradeço. Viu? Obrigado. Pessoal, a gente não Fernandinho, esquece que a gente tem os convites do final de semana, boa. transformando emoções em vendas. Ou seja, se você quer que a sua corretora cresça, você precisa continuar vendendo. O Pablo falou isso, iniciou falando sobre isso. Você tem que continuar com esse olhar de vendas. Então, os 30 primeiros que mandarem hashtag novo 5HoraMG vão ganhar o ingresso para o final de semana, hein? E a camisa autografada. Aqui, ó, lá em Montes Claros, né, vai estar lá o Dalmo, superintendente nosso que cuida toda da região lá. Né? Aqui em Belo Horizonte, um abraço para o Edilon, que cuida, né, dos corretores de Belo Horizonte. Lá no Triângulo Mineiro, a Fabiana, querida Fabiana. Temos na Zona da Mata o Lucas, né? E no sul de Minas o Marcelo Borges, né? Então esse time, todos os gerentes comerciais cuidam, né, dos corretores com todo carinho aí em Minas Vão estar Gerais. com a gente, né, Pablo, em todos esses eventos. Muito Olha, legal. Congrecor, Fernandinho, desculpa aí. Congrecor, tá chegando, Congrecor, hein? dia 12 e 13 de agosto também. Vamos lá, tá falando de negócios, né? Falar, mas Fernandinho vai dar uma aula sobre essa questão de retenção, de rentabilidade. É isso aí? Aí, Fernando, sobrou, hein? Tá vendo? Eita. É retenção, rentabilização e aquisição? Tá bom, a gente fala. Exatamente, amigo. Isso foi top também. Obrigado, viu? Obrigado a todo mundo aí. Obrigado, Fernandinho. Obrigada a vocês pelo espaço. Deus abençoe. Obrigado, Pablo. Obrigado por contribuir com a gente, né? Os corretores. Conte conosco sempre. A categoria agradece. A gente sabe da responsabilidade nossa de estar contribuindo com o mercado, de contribuir de forma profissional, qualificada, né? Os corretores precisam entender que o que vai diferenciar o corretor de qualquer outro veículo de comunicação, de distribuição, vai ser o conhecimento, vai ser o relacionamento, né? Moisés, deixa eu te pedir uma coisa, um minutinho. Vê se o nosso presidente está aí, para ele falar uma palavrinha com o Pablo. Agora? Cadê o Gustavo? Gustavo. Agora, Gustavo. Vem cá, meu amigo. Eu só encontro o Bentes na live. E tem que ser às 20 horas da noite, né? É, pontual. Ô, meu amigo, eu chamei ele aí. Será chamou? Que ele ver lá? Será Olha que aí, ele tá vendo aí? Ah lá, ele tá aí. Mas eu não ia deixar de entrar para te dar um abraço, não, Pablo. Pô, meu querido. Tá doido? Eu tô aqui só escrevendo. A live tá acabando. Eu falei, não posso te deixar de jeito nenhum entrar para te agradecer, para te falar o quanto é um privilégio para o hashtag Novo 5HoraMG ter a participação de um cara tão bacana que trouxe... Bom, falar dos dois aqui, da Fernanda e do Moisés, esses dois já levam a live com... Parece que eles fazem parceria há muitos anos. É verdade. Mas tudo ensaiado, tudo ensaiado. Que é você, Pablo. Você, assim, trouxe muitas ferramentas que fazem sentido para que diariamente a gente pense no nosso dia a dia, construa uma carreira mais sólida e, principalmente, proteja cada vez mais a sociedade. Porque tudo que a gente está falando aqui, a gente fala em proteção. E para proteger, a gente tem que se qualificar, se preparar e ofertar. Realmente, se a gente não ofertar, a gente não vai. Porque qual que é o grande problema dos canais alternativos de distribuição? Porque o corretor, ele não assume aquilo que ele às vezes tem, que é o protagonismo. Ele tem que assumir esse protagonismo de ser o grande distribuidor que ele já é, e ele tem que saber esse empoderamento que a nossa categoria profissional tem. Mas eu queria te agradecer demais, viu, Pablo? Obrigadão aí. Hoje recebemos o Pablo Guimarães da Bradesco. Olha que privilégio. Olha a aula que ele deu pra gente, Pablo. Muito obrigada. Você tá doido. A aula daqui, nós só trocamos informações, né? Acho que isso que é importante. E aí você pega aí com o Bentes aí, ó. Eu não posso fazer propaganda do Bentes, não, que tem um case aí, né, velho? Não vou falar, nosso Dona Manhã tá cheio de seguradora lá na corretora. Tchau, tchau. Um abraço tchau, aí. Muito obrigada, boa noite para todos. Boa noite. Valeu, pessoal. Fica com Deus. Obrigado. Valeu, Fernandinho. Obrigado a valeu, todos. Paulo. Obrigado. Valeu. Obrigado a todos aí, gente. Obrigado a vocês. Valeu.